Cuidar do planeta Terra é coisa de comunista? O planeta Terra pertence aos homens e nós temos total liberdade para destruí-lo? Boa noite, senhores. Já tem bastante tempo aí que eu não gravo um vídeo. Como eu havia dito, eu estava em um congresso ali na Suécia, um congresso inclusive sobre floresta. Se não me engano, o maior do mundo. Tinham mais de 4.000 pesquisadores lá em Estocolmo. E dado o roteiro diário, ficou impossível de gravar vídeos, porque era o dia inteiro, basicamente, palestras ou excursões ali pela Suécia. Então, eu queria hoje pegar o embalo dessa conferência e dar, de certa forma, uma continuidade a um vídeo que eu gravei algumas semanas atrás, quando eu critiquei os ateus por quererem salvar o planeta. E só para dar uma relembrada, naquele vídeo eu afirmei que se você é um materialista, que acredita que o homem é simplesmente mais um animal no mundo e que nós somos um produto de um processo cego evolucionista, a única coisa que importaria para a população humana seria o sucesso reprodutivo, tá? Porque é isso que a evolução se importa. Então, para um ateu materialista, ele deve, para ser coerente com a sua visão de mundo, tudo aquilo que maximizar a sobrevivência e reprodução humana, ele deve defender. Não faz sentido para um ateu, por exemplo, querer que leis sejam estabelecidas para a proteção de tartaruguinhas ou de um passarinho que ele acha bonitinho, que habita em uma montanha, cuja morte não afetaria em nada a população humana. Veja que não existe belo no materialismo, não existe um belo objetivo, não existe um bem intrínseco a nenhum organismo. A natureza viu aí, ao longo do tempo, o planeta Terra, diversas extinções em massa, né? O planeta Terra não está preocupado com a sobrevivência de um passarinho ou de um panda. Então foi isso que eu quis dizer. Mas diversas pessoas nos comentários vieram me acusar de ser um péssimo biólogo, que ao criticar os ateus pela incoerência, que eu, portanto, defendo que a Terra deva ser destruída. Não era isso que eu quis dizer. E nesse vídeo eu quero exatamente discutir isso, né? Querer proteger o planeta é coisa de comunista ateu, revolucionário, cristão, porque nós acreditamos que Deus nos deu o planeta, de certa forma, nós podemos então fazer o que quisermos com o planeta? Então veja, o meu entendimento da doutrina cristã é o seguinte: de fato, Deus, em segunda instância, criou o universo para o nosso benefício. Em primeira instância, ele criou para si mesmo, né, para a sua própria glória. Então, em primeira instância, o universo pertence a Deus, não a nós. Nós estamos simplesmente pegando emprestado, tá? Lembremos que para tudo ser, ou se preferir o termo existir para ficar mais fácil, para que algo exista agora é necessário que Deus deseje este ente em ser. Todo ser vem de Deus. Se Deus desejasse, tudo seria aniquilado agora. E óbvio que Deus ama a criação. Ele ama em diferentes proporções. Ele ama mais, por exemplo, os humanos do que, sei lá, o panda. Dentre os humanos, ele ama mais Nossa Senhora do que ele ama a mim, por exemplo. Mas é óbvio que ele ama a criação. Então, Deus nos colocou nesse mundo e ele diz lá em Gênesis 1 que cabe a nós cuidar e usar deste mundo. Então, qualquer pessoa que defende que a espécie humana deve ser prejudicada para a proteção de um outro organismo está errado, né? Está colocando a natureza acima do homem. Tá aí um certo panteísmo moderno, né? A natureza seria aí esse Deus que deve ser idolatrado. Então, enquanto humanos, as únicas criaturas racionais
compostas de matéria e forma, os anjos não vão entrar nessa discussão, nós devemos nos usufruir da natureza para melhorar nossa qualidade de vida, para, obviamente, contemplar a Deus, agradecê-lo, perceber a bondade dele. Né? Veja, ele poderia ter criado um universo em que a única fonte de alimento seria, sei lá, arroz e uma fruta. Mas ele deu a nós uma diversidade de organismos para que a gente possa se utilizar. Você não gosta de carne de vaca, tem carne de porco, tem peixe, tem diversas frutas. Então, nós podemos reconhecer a bondade do Criador nas criaturas, nos utilizarmos disso. Mas, por outro lado, porque esse universo é, de certa forma, emprestado, nós não podemos, então, destruí-lo ao bel prazer. Nós somos animais racionais. Não é imoral cortar uma árvore. Não é imoral matar um boi. Mas deliberadamente causar, por exemplo, mal a um cachorro ou um cavalo, torturar um animal, isso mostra uma desordem da sua parte. É um ato imoral. Não porque o cachorro tenha um direito, essa tolice que eu posso falar em outro vídeo, isso não existe direito animal, mas que você age de forma irracional, de forma má, você busca algo ruim e você age de forma imoral. Então, com o planeta Terra é a mesma coisa. Não é uma coisa ilógica querer, por exemplo, pegando a conferência como exemplo, se utilizar da floresta de uma forma sustentável. Não faz sentido você chegar na floresta e cortar todas as árvores para ganhar um dinheiro fácil e rápido, sendo que você pode fazer um sistema ali de manejo em que você vai se usufruir dessa floresta por mais tempo. Então, estudos que tentam compreender a melhor forma de cortar as árvores, em que momento, qual estratégia, esses estudos são importantes. Não faz sentido você chegar num rio, pescar tudo que tem ali, destruir o ecossistema local, porque isso vai afetar a sua própria comunidade. Porque depois de, sei lá, 30 anos não haverão mais peixes para que você consuma. Então, esse consumo sustentável, ele é importante. É óbvio que eu não estou aqui defendendo que a gente substitua carne por carne falsa feita em laboratório, de forma alguma. E óbvio que o quanto o ambiente terá que ser alterado vai depender das condições de uma sociedade. Os europeus adoram palpitar sobre o que o pessoal lá no Brasil tem que fazer em relação às suas florestas, o que é muito conveniente, uma vez que eles já destruíram todas as suas florestas para se tornarem desenvolvidos, né? Mas querem dar pitaco e proibir, sei lá, um pessoal pobre em Manaus de cortarem as árvores ali para poderem se desenvolver, seja através da construção ou da venda daquele material, né? Então, priorizar a natureza, como eu disse, é um ato panteísta, é um ato desordenado. Mas também, destruir tudo é um ato de estupidez. Reciclagem não é algo estúpido. Agora, por exemplo, até onde eu entendo, reciclar plástico é uma perda de tempo, porque não tem como fazê-lo. E várias dessas virtual signaling, como a gente fala aqui, né, dessa questão da reciclagem, você coloca lá os negocinhos separadinho, quando chega lá no lixo, eles jogam tudo no mesmo lugar. Mas agora, você pegar papel, né, e reutilizar o papel, qual o problema disso? Isso não é coisa de comunista, isso é o básico, isso é uma coisa inteligente de se fazer. Eu digo isso porque tem alguns, né, um erro, né, um extremo de um erro, geralmente ele tende a gerar um outro extremo. E eu vejo entre muitas pessoas, por causa desse extremismo aí, desse pessoal de esquerda, de querer colocar o planeta acima do homem, ai, aquecimento global, ai, não sei o que das contas, ai, tem que salvar o pandinha.
Aí a galera cria uma reação para o extremo oposto, né? Dane-se tudo, dane-se o panda, dane-se o planeta, vamos destruir mesmo. Se eu quiser fazer cocô na água que eu bebo, é problema meu. Isso aqui, blé. Não, não é assim que a coisa funciona. Aristóteles já dizia que a virtude é um meio entre dois extremos, tá? Então não tem problema você amar a natureza, não há problema você ter um apreço àquela pedaço de mata próximo da sua casa, porque, inclusive, um dos grandes problemas da humanidade moderno é o afastamento das pessoas da natureza, né? Hoje nós vivemos em cidades, as crianças não têm contato nenhum com a natureza, acham que carne cresce em supermercado, que ovo é um negócio artificial, nem sabe que é a galinha que bota o ovo, e isso acaba contribuindo para o ateísmo no longo prazo, porque Deus se faz manifesto na natureza. Está lá em Romanos 1:20, se não me engano. Os atributos invisíveis de Deus se fazem visíveis na natureza, porque Deus é a fonte de todo ser e de todo bem, então você percebe a causa pelos efeitos. E as cidades hoje em dia, né, pensa as cidades brasileiras modernas aí, elas são projetadas para te oprimir, né? São cinzentas, feias, os apartamentos são pequenos para que não dificulte ter uma grande família, as coisas são totalmente automatizadas. Então, uma vida no campo é uma vida muito mais, não vou dizer digna, mas uma vida muito mais saudável. As pessoas no campo, elas geralmente são menos suscetíveis a abraçarem loucuras, né, porque elas estão ali com direto contato com a natureza, né? Eu digo sempre que se eu tivesse um cientista que nunca pisou no campo, tentando fazer um modelinho lá matemático de qual a melhor forma de fazer uma lavoura assim, assim, assado, e eu tivesse uma família de, de fazendeiros que por anos, por gerações e gerações, têm lidado com aquela lavoura, e o cientista e o fazendeiro me dessem opiniões distintas a respeito de como criar tal coisa ou tal lavoura, eu confiaria mais no fazendeiro, porque ele tem um senso comum mais apurado, porque ele está ali lidando com aquela lavoura, ele tem uma tradição, um conhecimento ali prático e real, e o cientista está ali com números e especulações. Então, esse vídeo curto que eu queria fazer é para dar essa visão, óbvio que bem superficial, porque não é a minha especialidade, eu não sou teólogo, da nossa relação com o planeta. Nós somos, de certa forma, os senhores, né, num sentido menos elevado, porque o Senhor mesmo é Deus, mas Ele deu a nós esse planeta, nós podemos nos utilizar desse planeta, não há nenhuma imoralidade em comer peixe, caçar, nem por esporte, não há problema. Não é imoral matar um animal. Inclusive, na Suécia, a caça é importantíssima para manter alguns animais com a população em controle. Se você não caçar lá os veados, eles destroem a floresta. A Suécia, inclusive, ficou rica por causa do corte de árvores, né, dessa indústria aí, da madeira. Eles eram um país pobre, e eles descobriram que se eles plantassem florestas e conseguissem de forma sustentável cortar essas florestas e vender essa madeira, eles dariam um boost na economia. E hoje uma grande porcentagem do PIB ali da Suécia parte dessa indústria madeireira, né? Você tem a IKEA, por exemplo. Então, é assim que nós devemos lidar com a natureza, né? Nós temos que lembrar sempre que a natureza é um presente de Deus, ele é ultimamente o rei e o senhor da natureza, ele cuida dessa natureza, né? Tudo ocorre de acordo com a providência de Deus, né? Deus fala que ele cuida das flores no campo, nos passarinhos, né? Então nós não podemos simplesmente por pura maldade fazer o que a gente quiser, destruir, né? Porque isso vai afetar a população humana em muitos casos, né? Se você, como eu falei, se você corta uma floresta inteira, aquilo ali vai gerar problemas de erosão, você não ter mais recursos para explorar no futuro, mas também você está
desagradando a Deus, de certa forma, se for uma coisa completamente irreal, né? Como, por exemplo, a tortura de animais, né? Na roça é muito comum, né? O pessoal fica lá afogando o cachorro de brincadeira, isso é uma coisa imoral, né? Não porque o cachorro, como eu disse, tem um direito, mas porque você está agindo de forma animalesca. Então, tenhamos ponderação, né? E não sejamos extremistas. Nós podemos, enquanto cristãos, defender a reciclagem, nós podemos defender a preservação. Se a preservação de uma mata ali não for afetar o desenvolvimento econômico da região, né, nós podemos defender esse tipo de coisa, porque eu quero que meus filhos tenham a oportunidade de observar a natureza. Isso é transformativo, né? Você observar um passarinho, um beija-flor consumindo o néctar de uma flor, né? Se você tem a visão própria teológica, aquilo ali é um manifesto da bondade de Deus e do seu eterno poder, né? Então, era isso que eu queria gravar hoje, né, para que as pessoas não me acusem aí de destruidor. Pelo contrário, eu trabalho exatamente com genética de resistência contra doença, melhoramento genético, essas coisas. Então, eu não posso ser acusado de não me preocupar com a natureza. Mas, por outro lado, eu não idolatro a natureza, e sim a Deus, que é o criador dessa mesma natureza. Então, os senhores tenham uma excelente noite. Inclusive, eu estarei no Brasil semana que vem. Então, quem quiser me convidar para uma palestra, não sei se terei tempo, mas se souberem de algum evento maior e que eu possa participar, eu posso considerar fazê-lo. Então, fiquem com Deus, tenham uma excelente semana.